Vai, não se esconde, vem pro sapabonde. Vai, não se esconde, vem pro sapabonde. Gente, até agora, vocês têm uma noção. Tipo assim, a mãe e o pai deles sabem que eles estão juntos. Eles falam em alto e bom som que eles estão namorando, só que os pais dos dois não concordam. E por causa disso, o pai do Nick mandou ele pra casa do cacete. Porque... pra ele ficar um pouco longe, eles viram que não tava dando certo. A mãe da Noah simplesmente virou e falou: nós vamos fazer uma viagem pra Europa durante todo o mês de férias. E de verdade, se eu fosse a Noah, eu tinha mandado pra aquele lugar. Por quê? Gente, pensa comigo. É nítido que ela só tá fazendo isso pra ela ficar longe do Nick. E você aceitaria? Porque eu não aceitaria. A mãe dela, tipo, ter feito essa viagem foi literalmente... Eu e o Nick achou errado, coisa que eu também achei. Eu tô a favor do Nick. E ela, mas é minha mãe. Tipo, eu dane-se. Agora, porque é sua mãe, você é obrigada a pular do penhasco. Porque tua mãe vai pular do penhasco. Pelo amor de Deus, né, gente? Aí tá, eles foram fazer uma festa. Não é uma festa, não. A festa da formatura da escola. E adivinha só... A menina falou pra ela beber uns bagulho lá da hora, que não tinha gosto de álcool. A menina foi lá e lascou um beijo na Noah. Vai, não se esconde, vem pro sapabonde. Vamos relembrar um pouquinho de After de novo. No aniversário da Tessa, ela ganhou um presente do Hardin, que ele ia ficar um dia inteiro, 24 horas, sem fazer nenhuma reclamação. Já no livro do Sua Culpa, ele fala pra Noah que ela pode pedir o que quiser pra ele, que ele vai fazer. E aí ela resolve adotar um gato. Poxa, tipo, no filme, ele chama ela pra morar com ele. Gente, eu só assisti, pra deixar claro pra vocês, eu só assisti acho que 20 minutos, meia hora no máximo do filme. Então eu só sei o comecinho. Na hora que eu vi no filme a mãe dela escutando a conversa dela com o Nicholas, porque ela grampeou o celular da filha, e na ligação deles ela tava escutando, eu perdi tanta paciência, eu fiquei tão puta que eu desliguei o filme. Mas no filme ela odiou, tipo assim, ele falou pra ela morar com ele, aí ela virou e falou que era coisa de doido, que ela não ia morar com ele, que não sei o quê. Aí ele ficou mal por ele ter pedido isso, porque ele ficou com medo dela aceitar. No livro, não. No livro, ele pede e implora pra ela morar com ele. E ela simplesmente fala que vai. Eu tô observando que a mãe dela vai fazer um plano. Tipo assim, ela vai inventar uma história. Isso é o que eu tô pensando. Não sei se é isso que vai acontecer. Mas eu tô vendo que a mãe dela vai inventar uma história de que ela tá com alguma doença, algum problema, pra ela não mudar pra casa do Nick. Eu tô só observando. Gente, eu tô muito brava pra falar outra coisa. Ô, sem maldade. O Nick falou que ele não ia com o Lion, lá na PQP, onde ele já tava jurado. Aí ele, você é meu amigo, pô, é meu amigo, tem que ir junto. Foi numa dessas que a gente se ferra. Ele foi, tomou uma surra. Aí a Noah chegou de viagem, toda linda e perfeita, falando que queria ver ele. Ele me solta o quê? Que não era pra ela, que não era nem pra ela ligar pra ele, que era pra ela ficar calma, que em breve eles iam conversar. Você acha que ela ia ficar parada? Não ia, porque eu também não iria. Ela pegou e fez o quê? Catou o carro dela e foi lá pro apartamento dele. Na hora que ele olhou e viu que era ela, ele entrou em pânico. Mano. E tipo... E ela perguntou o que fizeram com você, sinal que ele apanhou muito. E tipo assim, tudo isso por causa de um amigo, velho. Tipo, você perde tudo por causa de uma amizade que você acha que é boa e no final das contas só te ferra. Gente, a amizade não ferra ninguém. A amizade te protege. Então, não tem sentido isso pra mim. Uma amizade que te faz mal não é uma amizade. Gente, a casa dos Lester que foi assaltada. Eu não tô falando de jeito que eu tô com... aquele negócio de fazer clareamento no dente, aquela borracha, eu tô. Por isso não tô falando direito. Mas, mano, entraram na casa do Nick
Do Nick não. Do pai do Nick. Enquanto eles estavam viajando. Cortaram a força e entraram. Tipo, mano. Aí eles tiveram que pular a janela. A Noah ficou toda morrendo de medo. Mas pulou. Aí eles pegaram o celular dela e chamaram a polícia. Meu, eu já não gostava da mãe do Nick. Porque ela tava fazendo um bagulho que eu não gostei. Agora eu gosto menos ainda. Porque sabe o que ela falou pra Noah? Porque ela perguntou a idade da Noah, ela falou que 18. E ela falou, saboreando as palavras, sorrindo de uma maneira angelical, parará, que ela tem 44 anos. Que ela tá muito mais tempo do que ela nesse mundo. Que ela viveu muito mais coisas. Então, ela é só uma garota. Ela é só uma garota. E que provavelmente a pior coisa pra ela já ter passado foi ela ter saído da casa dela e levado ela pra Califórnia. Só isso. Aí ela rebate com: você não sabe nada da minha vida. De fato. Ou sem maldade, véi. A mãe dele é muito bundona pra falar outra coisa, amor. Que ódio. Mano, ela tá ameaçando a Noah, velho. Ela falou que ela pode mudar o que ela quiser na Noah apenas com algumas ligações. Querida, se fosse comigo, filho, eu já tinha virado, olha, uma maracutaia. Tem uma parte aqui que eu não entendi direito. Porque, tipo assim, antes o Nick corria e o pai dele não sabia, né? Que ele não concordava porque ele já tinha feito cagado. Aí o pai dele livrou a cara dele. Aí ele voltou a correr. E aí quando aconteceu o acidente com a Noah, do cara ter sequestrado ela e tal, o Nick comentou, eu não lembro na verdade, se ele comentou com o pai dele que era por causa do racha. Eu acho que ele não comentou, porque o pai dele ficou de boa. Tipo assim, no filme, ele conta pro pai dele e o pai dele fica bravo. Só que no livro eu acho que ele não conta. Se não me engano, não conta. E o pai dele não sabe que é por causa do racha. Porque ele voltou pro racha. Então, nada a ver. Eu acho que o pai dele não ligou. Porque se ele tivesse ligado, tipo, falado alguma coisa, eu ia lembrar. Porque eu lembro que eu pensei no filme, ou quando ele falou do racha, o pai dele ficou, tipo, muito decepcionado. Só que dessa vez, tipo, o pai dele não ficou bravo, sabe? Tipo, pelo que eu lembro, ele não achou. Tipo, ele não falou nada, na verdade. Não é que ele achou ruim ou não achou. Ele não falou nada. Pô, mano, o cara já te meteu numa encrenca, né? Tu levou uma surra e por causa dessa surra, tua mina brigou contigo porque o cara era um vacilão. O cara precisa de você de novo, faz de novo você brigar com a tua mina. Em vez de você, tipo, dar um basta nessa amizade de merda, tu vai ficar contra a tua mina por causa de uma amizade que tá te fazendo mal. Nossa, por Deus, mano. Se eu achava até essa trouxa, pode ter certeza que não é 3 vezes mais. O cara mentiu pra você, te deixou sozinho no restaurante pra ficar fazendo racha com os amiguinhos dele. Tudo dá pra virada. Tu ainda me vai nesse negócio e você perdoa o cara, velho. O cara mente pra você na cara de pau e tu ainda vira e... Olha. Meu Deus. Minha pergunta é, cadê o carro da Noah? Ela chegou lá no racha com o carro vermelho lá dela. Aí ela foi pro racha com o Nick. Eles tiveram que desviar porque a polícia invadiu. Ele deixou o carro num depósito e pegou a moto. Tá, mas e o carro da Noah? Cadê? Que tava lá no racha. Ela simplesmente jogou na mesa que ela ia morar com o Nick. O cara lá ferradão, tá, o importante lá, chegou nela e perguntou como é que ela tá se sentindo em relação a morar numa república pra fazer faculdade. E ela falou que ela não, que ela não ia morar numa república, ela ia morar com o Nick. Aí todo mundo ficou se entreolhando, ela levantou da mesa e saiu. Aí o Nicholas foi atrás dela, encontrou ela no cemitério, perto da lápide do pai dela. Aí explicou que ela tava meio pá, que não sei o que, mas ele entrou em consideração dela conversar com um psicólogo pra ver o que tava acontecendo. Ela falou que ela ia. E beleza. Aí, faltando alguns dias pra começar a faculdade, o pai dele avisou que ele teria que fazer uma viagem pra São Francisco com a menina que trabalhava com eles, que ela era
estagiária. E a menina até tinha falado pra ele que o pai dela tava tentando jogar ela pro Nick, porque falou que seria muito bom pros negócios lá dele e tal. E aí o Nicolas falou que não, porque ele era extremamente apaixonado pela Noah e ele não faria nada pra mexer nisso. E a menina, tipo, até agora, pelo menos, ela super entendeu. Ela falou que não era uma coisa que ela também gostaria no momento. Que ela ia ficar de boa também e tal. Ela só falou, comentou por causa de tudo. Aí eles foram pra São Francisco e ele não avisou ela que ele ia. E menos ainda que ele ia com ela. Porque a Noah já tava com uma pulguinha atrás da orelha perante essa menina. E aí ela vai com ele viajar e ele não conta com ela. Aí acontece a briga com a mãe dele. A mãe dela, depois dela ter jogado isso na mesa, virou pra ele e falou que ela não aceitaria. Ela falou que não tinha nem cabimento uma coisa daquelas e que ela tava pensando em aceitar o relacionamento. Só que depois disso que ela falou e disso que ela fez, ela simplesmente não ia aceitar o relacionamento. Falou pra ela se virar, que ela simplesmente não ia aceitar o relacionamento. Aí ela virou pra nós e falou que se ela fosse morar com o Nick, ela não ia pagar a faculdade. E a Noah falou, tá, mas quem ia pagar não era você, era o pai do Nick. E ela, tá, mas você acha que ele vai passar por cima da minha autoridade? Se eu falar que ele não vai pagar a sua faculdade, ele não vai pagar a sua faculdade. Então você decide. Ela pegou e falou que ela preferiu o Nick do que a faculdade. Ela falou que ela preferiu o Nick. Pois é. Eu sei, eu tô pensando a mesma coisa que você. Aí, beleza. Aí ela fez as malas, colocou no carro. Na hora que ela chegou na casa do Nick, ela tentou ligar, ele não atendia. Na hora que ele atendeu, ela perguntou onde ele tava. E ele falou que tinha ido pra São Francisco. Ele não falou fui pra São Francisco, ele falou fomos. E ela, como assim fomos? Aí ele ficou meio assim, né, ficou meio mudo. Aí a menina foi junto, né. Ele falou que sim, que ele ia conversar com ela depois sobre isso. Aí ela pegou e falou, tipo, não sei o que mais. Aí conversaram um pouco, desligou. Ela ficou tão brava, mas tão brava, que ela conversou com a mãe dela e ela realmente foi pra uma república. O Nicolas não sabe ainda, pelo menos assim. Ele não sabe que ela não vai mais morar com ele. E o primeiro capítulo já começa assim. Peguei a chave do apartamento e saí do apartamento batendo na porta. Nada, não havia absolutamente nada. Nem malas, nem roupa, nem as poucas coisas que ela normalmente deixava para o caso de passar a noite aqui. Ela levou tudo do apartamento dele. Assim, essa conversa que tá tendo parece eu com o meu ex. É igualzinho, mano. Ó, ela jogou na cara dele que ele já ficou com mais mulheres do que ela pode imaginar. E aí, ele solta a mesma frase que aquele embuste, aquele do meu ex soltou. Você sabia onde estava se metendo a sair com alguém como eu? Não posso mudar o meu passado. É a mesma frase, é a mesma coisa. E eu tô tipo, poxa vida. Não dá pra mudar o passado, mas dá pra mudar o futuro. E do jeito que você age, diz muito sobre o seu passado e diz muito sobre o seu futuro. Se você sabe que um dia você vai magoar alguém, por que você faz? Se algum dia você pensa em ter um relacionamento, em gostar de alguém e viver a vida com essa pessoa, mude agora. O que não deve ser nomeado ficou com a cidade inteira. Aí quando foi namorar comigo, veio com 1000 desculpas. Que eu era isso, que eu era aquilo, que eu sorria pra outro cara, que não sei o quê. Porque eu já tinha namorado e ele não. E, mano, é a mesma coisa, velho. Tipo assim, eu posso ter namorado, mas eu namorando significa que eu fiquei tempos com uma pessoa só. Uma coisa que você, solteiro, ficou com várias. Então, antes você namorar uma pessoa que namora com frequência do que uma pessoa que não namora.
E ele falando, não posso mudar meu passado. Nossa. Gente, igualzinho. Igualzinho, bato palma, porque é a mesma pessoa, só mudou a história, velho. Puta que pariu. Eu leio pelo Kindle e pelo livro normal, gente. Porque eu coloco as anotações aqui. Eu faço minhas anotações. Quando eu tô lendo pelo Kindle, que nem agora que eu tô deitada, eu leio pelo Kindle. Quando eu vejo uma coisa que eu acho importante, eu paro, abro o livro, coloco o post-it e sigo minha vida. Nicolas! Poxa, Nicolas! Mano, Nicolas, velho! Puta que pariu, Nicolas! Mano, você conhece a Briar da onde, velho? O nome da menina é B-R-I-A-R. Briar. Da onde você conhece essa menina, Nicolas? Assim, a história é bem envolvente. Só que eles não fazem nada a não ser pensar um no outro. Tipo, gente, eu tô no segundo livro, tô na página 320. E só agora apareceu um momento onde ela esquece que o Nicolas existe. Agora, na página 320 do segundo livro. Tô lendo Sua Culpa. E só agora, na página 320, que ela se tocou que é a primeira vez em tempos que ela não pensa no Nick, que ela simplesmente vive a vida dela sem pensar nele. Tipo assim, gente, foram 2 livros, um pensando no outro, sem, tipo, ter um momento de paz, onde, tipo assim, sei lá, saísse com alguém pra jogar um boliche e não falasse sobre o Nick ou sobre a Noah. É muito intenso, é isso que eu tô percebendo nos livros. Tipo assim, a Tessa, gente, eu comparo muito, tá? Releva, mas são livros que eu já li e tem a mesma pegada. A Tessa, ela tinha amigos pra sair, pra dar uma volta, pra ela não ficar pensando no Harding. Ela saía com o Landon e não falava sobre isso, ela saía com os amigos dela, ela já saiu até com o Zed, vocês têm uma noção. Até com o Zed ela já saiu. E tipo, tudo bem que numa das vezes eles acabaram se beijando, mas é outra história. Mas tipo assim, ela tinha outras coisas na cabeça, senão o Harding. Sabe, ela tinha outras ideias. Ela tinha amigos, ela saía pra fazer outras coisas. A Noah não, ela é muito fissurada no Nick e no que ele tá fazendo. Ela, tipo, ela fica 24 horas pensando nele. A Tessa também ficava. Só que tinha momentos que ela fazia que ela desligava de Harding. A Noah não, é totalmente diferente. E o negócio que me bateu foi o seguinte: o pai dela falou, ou o pai dela não, o pai dele, do Nick, falou que ele ia pegar 3 limusines. Uma pra ele e pra Rafaela, uma pra Noah e pra amiga dela, e uma pro Nick e pra Sofia. Que pra quem não sabe, a Sofia é a menina que tá fazendo estágio lá junto com o Nick, pá. E eles pegaram um caso juntos pra fazer e tal. Que eles, né, trabalham num escritório de advocacia. Tipo, mano, eu já teria ficado de olho na hora que ele falou da Noah e da amiga. Por quê? Porque ela tava morando com uma menina que o Nick não queria nem pintar de ouro. Mas a preocupação dele foi que a Noah ia achar dele com a Sofia. Eu já estaria preocupado por causa dos dois, mas não. A preocupação foi a Sofia. Nossa, eu pensei um negócio aqui agora. Não sei se foi um déjà vu, não sei se foi uma paranoia minha. Mas eu acho que a Briar, B-R-I-A-R, eu acho que ela só tá querendo ir nessa festa de 60 anos dos Lester, né, da advocacia dos Lester, pra pegar o microfone e contar que ela tava, do que vai acontecer, que no caso eu peguei um spoiler hoje de uma amiga minha que eu já tava querendo saber, que já deu a entender que o Nick e a Briar ficaram, isso aí já tava na cara, porque eles falaram, né, coisa de passado e tal. E se ela tá indo, e se ela planejou ir pra contar pra todo mundo que o Nick engravidou ela
e abandonou. Abandonou não. Tipo assim, que o Nick engravidou ela e por causa do Nick ela perdeu o bebê. Isso tá passando na minha cabeça agora, mano. Tipo assim, pensa comigo. Pensa comigo. Vai ter essa festa. Você pode levar uma pessoa com você. Ela falou pra Noah que ela queria ir na festa. E se ela tá querendo ir só pra planejar alguma coisa diabólica contra os dois? Bom, tô na página 339, vamos descobrir. Gente, eu tô chegando na reta final do livro. Já passei 90%. Tô na página 345. Tô lendo no Kindle porque eu tô deitado. E veio outra coisa na minha cabeça que, tipo assim, ou ele deu um presente pra Noah, a Noah não viu, não abriu o que era, nem a carta nem o presente, e deixou no banco da limousine. E se a Briar pegou, ela pega o microfone e fala: ai, gente, olha que lindo o presente que o Nick me deu. Ai, porque vocês sabem, né? Eu e ele já quase tivemos um filho juntos. Ou sei lá, mano, eu tô com tanta coisa na cabeça que eu não tô me aguentando. Meu Deus, eu tô ficando maluca. A mãe delas, vamos lá. A mãe do Nick chegou e contou pra Rafaela que o tempo que eles ficaram juntos, ele teve um casinho com ela, porque durante o casamento, a mãe do Nick foi embora porque o pai dele tava traindo ela com a mãe da Noah. E ele continuou tendo uns casos com a mãe do Nick. E aí veio a Madison, que é a menina de 6 anos que o Nick visita. E ela disse que como o marido dela vai largar, ela fez o DNA, né, pá, que ela pegou na casa dele escondido. E falou que teria que cuidar da menina porque é filha dele, e é isso. Aí ela contou que ela teve que a Noah não entregou a carta pra ele ficou puto, saiu. Aí ela encontrou a Briar, né? A Noah encontrou a Briar, começou a falar das coisas que estavam acontecendo. Aí a Briar soltou que ela sabia que ia demorar e que não ia demorar pro Nick fazer a mesma coisa que fez com ela. Aí a Noah já virou e falou que ela contou pra Noah que ela teve um caso com o Nick. Tipo assim, ela não contou, ainda não contou. Mas ela falou que o que o Nick fez com ela ia fazer de novo com a Noah. Aí a Noah já virou e falou assim: você dormiu com o Nick também, né? E ela ficou em silêncio. E aí o Nick tá bem bravo e ele encontrou a Sofia. Mano, se ele beijar a Sofia, eu vou ficar bravo, hein? Meu Deus. E ele vai beijar. Por isso eu já tô brava. Por isso que eu já até liguei a câmera. Gente, não deu 1 minuto. Ele beijou a Sofia. Mano, ele beijou a Sofia, velho. Que ele falou assim que a Noah, ela faz o que ela bem entende e tal. E que ele começou a reparar na Sofia e tal. E pensou, como será que ela se sentiria, a Noah, né? Se eu lhe desse uma apoiada nas costas. Ela começou a prestar atenção na Sofia e tal. E como a Noah voltou a fazer o que ela queria, ele pegou e fez o que ele queria também. Já que ela se encontrou escondida com a mãe dele, foi lá e beijou a Sofia. Puta que pariu. Tá, vamos lá. Eu tô na página 366, 95% do livro já foi. E pelo que eu tô vendo, eu acho, né, porque a Briar disse que o Nicholas nunca vai ser capaz, que o pai do Nicholas disse pra ela, pra Briar, que ele nunca vai ser capaz de amar ninguém, incluindo uma garota de 19 anos com um bebê a caminho.
Ou seja, o Nicolas ia ser pai e não foi. Porque que a gente tá falando, né? Porque ele falou assim que o Nicolas falou, eu li aqui já, mas eu não lembro onde, mas ele falou que ele se arrepende muito do que o pai dele obrigou ele a fazer. Ou seja, eu acho que ela teve que fazer um aborto. Eu acho. Sabe? Que ele colocou assim: o meu pai me obrigou a fazer. Quanto eu me lamentava a cada dia pelo que meu pai me obrigara a fazer. Ele falou. Então, assim, eu acho que ele obrigou ela a fazer um aborto. Será? Calma, 95 já foi, calma. Tá, vamos lá. Mais uma vez. Vamos mais uma vez até. Abrir era um dos casos do Nick, desses casos que ele vai, fica e vai embora. E aí, nisso, ela acabou engravidando. E o pai dele ficou sabendo, o que obrigou ela a tirar o feto. E sem que ele pudesse fazer nada, ele falou, para evitar escândalo. E a Brier, ela era tipo assim, ele falou que ela era rodada, sabe? Que ela já tinha ficado com mais da metade do campus da faculdade. E depois que tiraram o nenê dela, ela tipo, ficou meio perturbada porque ela vivia em ambiente tóxico e ela já tinha tentado se desviver uma vez quando ela era menor. Então eles achavam que o Nick perto dela ia acabar acarretando isso de novo. Tipo, ia acabar dando uma ideia na cabeça dela que ela poderia tentar se desviver de novo. Então o Nick não tinha permissão de chegar perto dela. Gente, ela não sabia pra onde ir. Ela foi pra casa do psicólogo dela. E ele virou pra ela e falou que ele fez um péssimo trabalho com ela. Foi e beijou ela. Gente, eu sou estudante de psicologia. Mano, se não acontecer nada com esse cara, não é possível. Eu sou estudante de psicologia, vou ser uma futura psicóloga. E eu vejo, tipo assim, no começo, ele não fez nada demais. Mas... Ai, nossa, eu coçando tatuagem nova, gente, tudo bom. Mas... ela foi procurar ele. E ela tava chorando, ela chorou por horas até que ela dormiu. Ela acordou, ela tava com a blusa dele. Não aconteceu nada, tipo, até então não tinha acontecido nada. Aí ele falou, né, que ele fez um péssimo trabalho com ela. E foi lá e beijou ela, e ela continuou o beijo, e eles continuaram se beijando. E pelo que eu vi, vai rolar um tete-a-tete aqui, sabe? Mas eu, como psicóloga, penso, cara, isso pode dar um ruim, mas um ruim. O Nicolas foi preso porque ele desceu o cacete no Michael. No psicólogo, falei que ia dar bom. Mano, sabe o que eu não entendi? Tipo, falou que tá do outro lado da linha. Ah, tá. Telefone, beleza. Achei que ela tava numa clínica psiquiátrica. Tá, entendi. O Nicolas meteu o cacete no psicólogo. Meus queridos, finalmente terminei. Sua culpa finalizado com sucesso. Eu não vou pegar pra ler hoje porque já são 5h35 da manhã. 5h35 da manhã. Preciso bater aquele ronco, né? Quando eu acordar, vamos finalizar com nossa culpa. E assim, ele beijou a Sofia. Tá. Ela ficou em pânico. A Noah. Carai, que
bosta. Ô, louca, eu tirei o celular da carga, era 2 horas da manhã. Não, 2 horas não. Eu não lembro que horas era. Mas já tá 88%. Mas também que eu tô lendo desde as 2h30, 3 horas. Mas tá bom. Assim, não é que ela não... nossa, minha testa ficou enorme. Não é que ela queria ou não queria. Tipo assim, ela não tava parecendo que tava bêbada, porque ela tomou só uma taça de champanhe. Mas ela se lembrava de tudo e ela se sentiu mal. Ela dormiu durante 3 horas chorando. Quando ela acordou, o Michael chegou pra ela, beijou ela, ela voltou pro beijo, apimentou as coisas, aconteceu. O Nick ficou extremamente puto. Ele foi lá, catou o cara de porrada, foi preso, o pai dele tirou ele da prisão. Ele simplesmente falou que ele não quer mais saber da Noah. Não adianta procurar ele, porque ele não quer ver a Noah. Então, é isso, a gente acabou finalizando desse jeito, né? E o bom é que a primeira página do livro é a última página do livro. Então, já diz o que vai acontecer durante os capítulos. Amanhã eu venho mais a fundo, vou colocar uma roupa, porque agora eu tô só de top, né? Então não dá pra gravar muita coisa. Mas amanhã eu gravo minha opinião, meus pós e contras, e é isso. Agora eu vou descansar um pouco, porque essas olheiras aqui não faz de um dia pra noite. Beijo. Terminei o Sua Culpa, o segundo livro da série. Gente, que babado. E o pior é que a escritora, ela deixa todas as bombas pra contar nas últimas 30 páginas. Meu coração não aguenta, tá? A gente descobre que era pro Nick ser pai. Ele só não foi pai porque ele obrigou a menina a abortar. E a menina, tipo assim, tem ranço dele até hoje, pelo visto. Eu achava que essa menina ia ser um grande problema, na verdade. Mas, na verdade, ela só ajudou, né? Porque, provavelmente, a menina tem ranço dele até hoje. É um livro, tipo, bem tenso. O final é bem tenso. Não sei porque que ela deixa pra colocar nas últimas 30 páginas. Olha o tanto de marcação que eu fiz. Olha o tanto de marcação que eu fiz. E ela deixou tudo pra última hora. O final, assim, me deixou chocada. E como eu falei, a autora deixa tudo pra contar nas últimas 30 páginas. O que pra mim é muito coisa de louco. Porque, tipo assim, passa o livro inteiro fazendo alguma coisa pra só no final dar o plot twist de loucura. A menina tem raiva do Nick, com certeza, né? Porque se a gente parar pra pensar, ela teve que fazer um aborto por causa do pai do Nick, só que ela não sabia que era por causa do pai dela. O Nick só virou pra ela e falou que ela ia ter que abortar e pronto. Só que, mano, eu achei a Noah pior. Tipo assim, minha amiga falou que ela foi pelo psicólogo. Só que o psicólogo, tipo assim, gente, eu faço psicologia. E é bem provável que, tipo assim, a gente perde o nosso certificado se a gente faz alguma coisa errada. E o menino, tipo assim, ele simplesmente virou e falou que ele não conseguiu ser um bom atendente pra Noah. Beijou ela com a força do momento foi lá e ficou com ele. Os dois tiveram atos. Por quê? Porque ela viu, tipo assim, tudo começou por causa do Nick. Ele beijou a Sofia. E por ele beijar a Sofia na hora da raiva, né, que a Noah não contou pra ele. Mano, uma coisa nada a ver. A Noah não contou pra ele que ela conversou com a mãe dele, porque ela achou que a mãe dele não ia fazer nada e a mãe dele fez um babado muito grande. A Noah chegou e, tipo assim, ela tava lá, e aconteceu, o Nick foi lá cuidar. A Noah ficou, ela escutou a conversa inteira. Aí ela ficou brava com a mãe dela, porque descobriu que a mãe dela era uma FDP. Ela simplesmente pegou e saiu. Aí o Nick, bravo com a Noah por ter conversado com a mãe dele, ele ficou bravo, foi lá e beijou a Sofia. Porque a Noah conversou com a mãe dele e ele foi lá e beijou a Sofia.
Aí ele não queria mais nada, né? A Noah ficou com raiva, foi lá, ficou com outro cara. Tudo bem que a Noah não é de fazer isso. É isso que eu achei muito estúpido dessa parte. Porque, tipo assim, a Noah claramente é uma menina que não fica com qualquer cara, não fica com qualquer um. Ela ficou por um momento. Então, tipo assim, o momento de cegueira nela nessa parte pra mim foi ridículo. Porque ela podia ser qualquer coisa, menos isso. Ela é tudo, menos aquela menina. Ela não é menina de ficar com o mesmo menino, ou com o mesmo menino, não. Ela não é menina de ficar com vários caras. Ela não gosta tipo assim, ela veja uma marca da barriga dela. E ela simplesmente ficou com um cara que ela conheceu algumas semanas pra se ferrar com o Nick. Então, tipo, foi meio tenso. Mas é isso, gente. Eu terminei o livro. Agora nós vamos pra parte 3 e final pra descobrir o que vai acontecer, né? Porque a No do filme, ela parece toda, né? Toda empoderada. Ela ficou com o Nick Fick, porque ninguém nem sabia que ela era virgem. Já no livro ela mostra e ela fala que ela é virgem, né? E a gente acabou a segunda parte. Agora eu vou pra reta final. Vamos pro terceiro e último livro dessa saga. E vocês sabiam que, tipo assim, esse livro já existe desde 2015. Só existe, e começou a existir em 2015. Só que só tinha nos outros países, não tinha aqui. Aí o que a Prime fez? Comprou os direitos para dar imagem, para usar para fazer o livro e trouxe o livro. Por isso que nós não temos o livro da capa original. Nós só temos os livros com essa capa porque é o da Prime. É isso, gente, eu vou ficar aqui, marquei pra caramba. Só olha isso. Marcadinho durante. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Vou trazer o último livro, né, do Nossa Culpa. E vamos ver o que eu vou achar, né, porque tá difícil.